Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Nessa aula eu vou iniciar o estudo da dinâmica, que é o ramo da física que busca compreender os movimentos e as suas causas. E para isso eu vou fazer uma breve introdução histórica, falar sobre o conceito de força e apresentar as três leis de Newton. Bora lá. Qual é a causa do movimento dos objetos? O que é que faz uma maçã cair de uma árvore? Veja que, embora essas perguntas pareçam simples, foram necessários mais de 2000 anos para poder conseguir responder essas questões de forma satisfatória. E olha que ainda nós não temos respostas definitivas. Falando rapidamente sobre a evolução do conhecimento, tudo começou com Aristóteles cerca de 400 anos antes da Era Comum, na Grécia Antiga. Para eles, todos os objetos terrestres eram compostos por quatro elementos fundamentais: terra, água, fogo e ar. O lugar natural da Terra, por ser mais pesado do que os demais, era ficar embaixo. A água, por ser mais leve que a terra, ficava em cima. E os mais leves, o fogo e o ar, ficavam ainda mais acima. A propriedade de um objeto ser leve ou pesado era devido à proporção desses elementos. Usando esses quatro elementos, ele foi capaz de descrever o movimento de quase todas as coisas, assumindo que os objetos tendem a voltar ao seu lugar natural em um movimento em linha reta. Como exemplo disso, quando uma pedra é solta, ela tende a voltar ao seu lugar natural, no movimento em linha reta para baixo. Já a fumaça de uma fogueira sobe, porque tende a voltar ao seu lugar natural. Assim, o movimento que qualquer objeto faz é para atingir o seu lugar natural. Só que alguns movimentos a gente sabe que não ocorrem de forma natural, e Aristóteles também sabia. Uma caixa parada no chão não se move sozinha. A gente tem que fazer uma força para mover essa caixa. Para Aristóteles, esses movimentos eram chamados de forçados. Nesse caso, o movimento é associado à aplicação da força. E ao parar de aplicar a força, a caixa também para de se mover. Essa ideia seria para todos os movimentos forçados, ou seja, o movimento só ocorre enquanto há força atuando. Só que essa ideia, ela falha em alguns casos, como num lançamento oblíquo, já que a força, aquela descrita por Aristóteles, atuava apenas enquanto o projétil é lançado. Para tentar explicar essa ideia, ele dizia que o ar continuava a exercer força, impulsionando o projétil, como a bola que vocês estão vendo no desenho. Só que muitos filósofos rejeitaram essa ideia. E várias foram as tentativas ao longo de quase 2000 anos para de fato chegarmos a um entendimento desses movimentos. Então, assim, todas as tentativas falharam até por volta do século XVII. E olha quem apareceu com uma ideia nova, Galileu Galilei. Ele refutou as ideias aristotélicas cerca de 2000 anos depois. E isso só foi possível com a inclusão da experimentação e da matemática. Só que você deve estar pensando agora, né? Nossa, mas só 2000 anos depois? Pois é, a explicação de Aristóteles não só era coerente, mas também intuitiva. Note que muitos de nós até hoje carregamos essas ideias, e justamente por esse motivo. E é por isso que a gente deve tomar muito cuidado. Só a intuição não é o suficiente para tirarmos conclusões, e por isso a importância da experimentação para fazer o teste das hipóteses levantadas. Mas voltando ao Galileu, através dos seus experimentos com planos inclinados, ele sabia que uma esfera solta de um lado atingiria a mesma altura ou quase a mesma altura do outro lado. Diminuindo a inclinação do segundo plano,
ele observava o mesmo acontecer. A esfera também passava a atingir a mesma altura, só que agora um pouco mais distante. E ele repetiu esse experimento, né, várias vezes. E o que ele levou ele a questionar e a levantar a seguinte hipótese: deixando o plano na horizontal, se não houver uma força de atrito, uma força de oposição, uma força de resistência, a bola continuaria em movimento indefinidamente. E isso levou à ideia da inércia, que foi proposta em seguida e de forma correta por René Descartes. O corpo tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme ou em repouso, sem nenhuma força atuar sobre ele. Além disso, Galileu percebeu também que a resistência do ar afeta os movimentos nas proximidades da Terra, principalmente no movimento de objetos leves, como uma pena ou uma folha de papel. Quanto maior a área de contato do objeto com o ar, maior é a resistência imposta a esse corpo. Agora, a hipótese mais anti-intuitiva é que sem a resistência do ar, uma pena ou um martelo caem juntos. E isso parece um absurdo. Mas veja o experimento realizado na Lua em 1971 pelo astronauta David Scott na missão Apollo 15, para mais uma vez confirmar essa hipótese. Veja que ele faz o experimento, um martelo e com uma pena de falcão. Tá aí. O experimento foi realizado na Lua e, como nós sabemos hoje, lá não há atmosfera, né? Não há ar para produzir a tal da resistência atmosférica aos movimentos. Newton, aproveitando e estendendo as ideias de Galileu e Descartes, formulou as leis da dinâmica por meio do seu trabalho Princípios Matemáticos da Filosofia Natural de 1687. Ele também propôs a teoria da gravitação universal, relacionando a queda dos corpos na Terra com o movimento dos corpos celestes, mostrando que o princípio desses movimentos é o mesmo, eles possuem a mesma natureza. E com esse trabalho, o Newton é considerado por muitos como o cientista que causou o maior impacto na história da ciência. É justo, né? Mas veja que ele mesmo não construiu nada sozinho, e ele reconhece isso. Tem uma frase dele que é muito famosa, que diz assim: se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombro de gigantes. Bonito, né? Hoje sabemos que a teoria da relatividade geral de Albert Einstein corrige as leis de Newton para movimentos relativísticos. E a mecânica quântica, construída por vários cientistas a partir de 1900, é a teoria vigente no estudo de sistemas de dimensões atômicas e subatômicas. Mas é como eu sempre falo, a ciência é uma construção contínua. Experimentos são conduzidos a todo momento a fim de testar as teorias vigentes e encontrar respostas para as perguntas que nós fazemos acerca do mundo que nos rodeia. Então, a partir de agora, nós vamos focar nos princípios propostos por Newton, que resolve a grande maioria dos problemas do nosso dia a dia. E nós vamos começar pelo conceito de força. Diferente do dia a dia, no qual a força tem um caráter de esforço muscular, né, de esticar uma mola ou empurrar uma caixa, na física esse conceito ele vai além. Newton definiu força como um agente capaz de alterar o estado de um corpo. Estado que ele falou, um estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Ele escreveu as três leis
de forma a dar corpo a essa ideia. Por ser uma grandeza vetorial, não vai esquecer que força possui módulo, que é o tamanho do vetor, e a orientação, dada pelo ângulo. Se sobre um corpo, como no caso de um foguete, atuar mais de uma força, nós lidamos com o que chamamos de força resultante, que é a soma de todas as forças que atuam sobre um corpo. Veja no caso do foguete, e se nós desprezarmos a resistência do ar, só para facilitar, atua a força gravitacional e a força de empuxo produzida pela queima do combustível. A soma vetorial dessas duas forças é o que nós chamamos de força resultante, que é o que impulsiona e acelera o foguete para cima. Então, matematicamente, a força resultante é a soma das forças que atuam sobre o corpo. E a gente pode escrever como Fr, força resultante, igual a F1 mais F2 mais Fn. Isso aí também pode ser escrito na forma reduzida como um somatório. Agora, lembre-se sempre que, como força é um vetor, ela está sujeita às regras de soma vetorial que nós vimos algumas aulas atrás. Com base nisso, a primeira lei de Newton, ou lei da inércia, pode ser entendida como uma tendência natural dos corpos. Um corpo permanece em repouso ou movimento retilíneo uniforme desde que a força resultante que atua nele seja nula. De novo, entenda como força resultante uma soma de forças. Então, a soma dessas forças, se ela for zero, nós podemos dizer que o vetor velocidade do corpo é constante. E isso inclui o caso da velocidade nula, né, o repouso. E nós podemos escrever também que a aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo e ela é zero, ok? Veja alguns exemplos de aplicação da lei da inércia. Passageiros se movem junto com o ônibus. Quando o ônibus freia, se os passageiros não seguram nos apoios, eles tendem a permanecer no seu estado natural, que era em movimento retilíneo uniforme junto com o ônibus. Nesse outro exemplo, ao bater o carro exerce uma força para parar a girafa, mas o seu pescoço tende a permanecer em movimento. E esse GIF ele ajuda a mostrar a importância que tem da gente usar o cinto de segurança. Às vezes, a força de atrito não é suficiente para parar o movimento ou para colocar um corpo em movimento, ou seja, para tirá-lo do repouso, como é o caso aí do menininho. E para fechar, a inércia também pode ser usada para fazer uma entrega eficiente como essa. Agora atenção para o que nós levantamos na aula passada. A primeira lei de Newton define um referencial inercial. Lembrando que referencial é o sistema em relação ao qual nós descrevemos um movimento. O referencial que é inercial é aquele no qual a força resultante sobre ele é nula e, portanto, esse referencial está em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Veja que as leis de Newton só valem para esses referenciais. E nós vamos tentar entender o porquê. Mas é basicamente por conta daquilo que nós demonstramos que se nós temos dois referenciais inerciais, a aceleração medida num referencial é a mesma que a medida no outro referencial. E agora, com base nesse princípio, eu pergunto para vocês: a Terra é um referencial inercial? Se a gente pensar um pouquinho e lembrar que a Terra executa um movimento de rotação em torno de si mesma e um movimento de translação, que na verdade é uma rotação em torno do Sol, ela sofre aceleração por conta disso, aquela aceleração centrípeta. Então, rigorosamente, a Terra não é um referencial inercial.
Porém, vamos fazer uma pequena análise aqui sobre essa situação. Qual é a aceleração da Terra devido à sua rotação em torno de si? Vamos pegar e calcular primeiro a velocidade angular da Terra, que é 2π sobre o período da rotação de 24 horas. Se nós passarmos esse tempo para segundos, a gente chega que a velocidade angular é 2π sobre 86.400 radianos por segundo. Assim, a aceleração centrípeta na superfície da Terra, especificamente na linha do Equador, porque lá a aceleração centrípeta seria a maior possível, ela é dada por ômega ao quadrado vezes r. Substituindo os dados que nós temos do raio da Terra e da velocidade angular, a gente chega que a aceleração é de aproximadamente 0,034 metros por segundo ao quadrado. Só para vocês terem uma ideia desse valor, se a gente tomar aí uma relação com a gravidade terrestre, a gente vê que ela é cerca de 300 vezes menor do que a aceleração da gravidade. Então, para fins práticos, a gente pode considerar a Terra como um referencial inercial. E veja que, em princípio, é muito difícil a gente ter um referencial 100% inercial. Mas a gente pode melhorar escolhendo, por exemplo, como referencial, estrelas muito distantes da Terra. Elas estão praticamente fixas, né? E escolhendo elas, a gente tem praticamente um referencial inercial. Veja como as leis de Newton falham num referencial não inercial. Nessa simulação, nós temos uma bola vermelha sendo lançada dentro de uma roda giratória. Para um referencial externo, ou seja, para nós, por exemplo, observando esse movimento, a bola vermelha executa um movimento retilíneo uniforme. Porém, no referencial girante, ou seja, se você tivesse nessa roda giratória, a bola seria vista executando uma curva, e isso devido ao efeito de Coriolis. Ah, professor, mas isso é mentira. Se você não acredita, veja esse vídeo em que é feita uma simulação dessa situação. Primeiro é um referencial externo, inercial, vocês estão vendo agora. Olha o movimento retilíneo da bola ao deixar a mão. Agora a gente tem um referencial girante, ou seja, o referencial não inercial. Veja que a bola agora faz uma curva nesse referencial. Aí você deve estar pensando, mas como assim, professor? Vamos entender assim, ó, uma vez que a bola deixa a mão, ela não sofre mais aceleração centrípeta. No referencial externo, que é inercial, como não há mais força atuando na bola, a bola executa um movimento retilíneo uniforme. Já no referencial girante, a bola executa uma curva. Então, por isso que as leis de Newton são válidas apenas nos referenciais inerciais, ok? Lembre-se que aqui eu estou desprezando a força gravitacional sobre a bola, ok? Porque ela atua na vertical e ela não está afetando o movimento da bola nessa direção, ok? Bom, depois de nós entendermos a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, e o conceito de referencial inercial, a gente percebe que se há uma força resultante atuando, então o corpo deve adquirir uma aceleração. E nós sabemos disso na prática, além de perceber também que a massa dos objetos influencia. Puxar uma pedra grande é muito mais difícil do que puxar uma pedrinha.
E uma das coisas importantes percebidas é que a massa resiste à aceleração. E Newton definiu a massa como uma medida de inércia do corpo, ou seja, uma medida da dificuldade imposta por ela para sair do seu estado natural. Que estado natural, professor? Repouso ou movimento retilíneo uniforme. Veja que essa grandeza, ela não tem nada a ver por enquanto com a quantidade de matéria. Então, por isso ela é chamada de massa inercial. Veja que aplicando uma mesma força a um carrinho implica em acelerações diferentes. Se o carrinho possui uma massa pequena, como o carrinho de cima, a aceleração será maior que no caso da massa do carrinho ser grande. Então, quando a massa é grande, a aceleração é pequena. Então, daí tiramos que a aceleração é inversamente proporcional à massa. Outro detalhe observado também é que, mantendo a massa fixa, se nós aumentamos a força, a aceleração aumenta, ou seja, a aceleração é proporcional à força resultante que atua. Sendo assim, nós podemos escrever a segunda lei de Newton como sendo a força resultante igual ao produto da massa pela aceleração. A unidade no sistema internacional é quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado, unidade também chamada de Newton, em homenagem ao querido Isaac Newton. Lembre-se que força resultante é a soma das forças que atuam sobre o corpo. M é a massa inercial, dada em quilogramas, e a aceleração é a A, que a caixa ou o objeto fica submetido. Aí não se esqueçam que os movimentos em direções diferentes são independentes, como nós discutimos anteriormente, pelo princípio de Galileu. Por isso, nós costumamos decompor as forças em cada um dos eixos para facilitar a descrição dos movimentos, ok? Veja na segunda lei que nós podemos escrever a força resultante em termos das suas componentes, assim como a aceleração também. Por fim, a terceira e última lei de Newton é a famosa lei da ação e reação. Ela retrata um fato pouco intuitivo de que a interação entre dois corpos ocorre em pares. Se um objeto exerce força num segundo objeto, então o segundo objeto também vai exercer força no primeiro objeto. Newton percebeu que essas duas forças, FAB e FBA, são iguais em valor numérico, porém elas possuem direções opostas. Ou seja, nós podemos escrever que o vetor FAB é igual a menos o vetor FBA. Esse princípio é o que permite um carro ou uma pessoa se deslocar. O pneu empurra a estrada e a estrada empurra o pneu e, consequentemente, o carro. Outros exemplos: o foguete empurra o gás para trás, ou seja, faz uma ação, faz uma força sobre os gases. E, como reação, o foguete é impulsionado pela força de reação. Um homem exerce uma força de ação numa mola, e a mola exerce uma reação puxando o homem. Vamos ver mais alguns exemplos. Ao empurrar a bola, o homem recebe uma força oposta, o que impulsiona ele na direção contrária. Aqui, a moça esqueceu do princípio da ação e reação. Sorte que a arma não estava na frente da cara dela, senão ela ia sentir na pele a terceira lei de Newton. E para finalizar, cuidado, embora a terceira lei pareça muito simples, muitas vezes as pessoas cometem os mesmos erros. Como a origem dessas forças vem da interação entre dois objetos, dois corpos, um corpo aplica força, que é a ação, num segundo corpo. E a reação atua no primeiro corpo. Ou seja, a ação e reação atuam em corpos diferentes.
E por isso os efeitos da ação e reação não necessariamente são os mesmos. E para terminar, eu mostro esse GIF que ilustra muito bem essa situação. A força aplicada no menino é a mesma da aplicada no homem, porém os efeitos são diferentes, dadas que as forças que atuam em cada um desses corpos também são diferentes, ok? Não é só a ação e reação que está atuando neles. Você tem outras forças envolvidas, ok? Então vamos aos exemplos dessa aula. Exemplo 1. Quando um ônibus para de repente, os passageiros tendem a cair para frente. O que explica esse fenômeno? Bom, tá na cara aí que o que explica esse fenômeno é a primeira lei de Newton, a lei da inércia. A gente tem que procurar uma alternativa que nos mostra isso. Então vamos lá. As leis de movimento não podem explicar este fenômeno. Falso. O fato de que a força que os passageiros sentem jogando eles para frente é a mesma força que o ônibus faz para parar. Falso também. O fato de que os passageiros tendem a permanecer no seu estado natural imediatamente antes da aceleração brusca. Essa alternativa, né? Quer dizer, os corpos têm a tendência de permanecer no estado natural, que é o de movimento. Se o ônibus freia bruscamente e o passageiro não se segura no suporte, ele tende a manter o seu estado natural, que é o de movimento. Então, a alternativa correta dessa questão, item C. Exemplo 2. O diagrama a seguir representa um bloco que se move sobre uma superfície horizontal e sem atrito, no sentido indicado pela seta tracejada. Uma força constante F, horizontal para a direita, mostrada no diagrama, está agindo sobre o bloco. Para que o objeto fique sujeito a uma força resultante na direção e sentido da seta tracejada, em qual das direções indicadas por A, B, C, D e E deveria estar agindo uma outra força? Então vamos pegar aqui do texto. O bloco se move na direção e sentido da linha tracejada e sente a ação de uma força indicada pelo vetor em vermelho F aqui. Para que ele continue sujeito a uma força resultante no sentido do movimento, ou seja, ele acelere na direção e sentido do movimento, é necessário que haja uma força resultante atuando em D. Porém, qual é a força que eu tenho que somar a F para dar essa força resultante em D? Ora, em primeiro lugar, a gente tem que somar uma força que anule a força em F, concordam? Então, para isso, o que a gente vai fazer é somar o vetor em verde, ok? E para eu ter a força resultante em D, significa que eu tenho que ter uma componente mostrada em azul. Quando eu somo essas duas componentes, azul com verde, a gente chega num vetor em C. E por isso, a força adicional aí tem que ser representada por um vetor C, certo? Exemplo 3. Se um caminhão e um automóvel colidem frontalmente, sobre qual deles atuará uma força mais intensa? Qual dos dois veículos terá a maior aceleração? Claramente essa questão ela retrata, fala sobre a terceira lei de Newton e usando essa terceira lei de Newton, a gente responde o seguinte: o módulo da força é o mesmo para ambos. Não é porque o caminhão tem uma massa maior que o do automóvel que ele vai exercer uma força maior. Pela terceira lei de Newton, a força será a mesma em módulo e direção, porém sentidos opostos. Agora, qual deles terá a maior aceleração? Aí entra aquilo que eu falei de tomar cuidado. A força de ação e reação, elas são iguais em módulo, porém elas produzem efeitos diferentes. Então o que acontece? A aceleração, ela vai ser maior para o automóvel. Por quê? Por conta da sua massa ser inferior à do caminhão.
A gente pode entender isso usando a segunda lei. Então, se eu aplico aqui os dados, né, pensando que a força é a mesma para os dois, como a massa do caminhão é grande, a aceleração nele é pequena. Como a massa do automóvel é pequena, a aceleração sobre ele é grande. E é por isso que o automóvel ele tende a se deformar, a estragar muito mais do que o caminhão. Exemplo 4. Quando um cavalo puxa uma charrete, a força que possibilita o movimento do cavalo é a força que A. O solo exerce sobre o cavalo, B. Ele exerce sobre a charrete, C. A charrete exerce sobre ele, D. A charrete exerce sobre o solo. Para responder essa pergunta, cuidado, ele está perguntando sobre a força que possibilita o movimento do cavalo. Então veja que o cavalo, para se mover, independente da charrete, ele o que faz? Exerce uma força no solo. Ele empurra o solo para trás. Já o solo exerce uma força para frente, impulsionando o cavalo. Portanto, a alternativa do exemplo 4 é o item A, ok? Lembrando que aqui ó, faltou um menos. Exemplo 5. Uma força de 432,5 newtons acelera um kart e seu piloto de 10,4 metros por segundo para 17,9 metros por segundo em 5 segundos. Qual é a massa do kart mais o piloto? Note que no texto não foi fornecido nenhuma informação sobre a orientação desse movimento. Então nós vamos calcular as grandezas, né, as forças e velocidades, aceleração, tudo em módulo. E uma informação importante é que nós vamos supor que a força seja constante e, portanto, a aceleração também. Lembrando que a aceleração é a variação da velocidade com relação ao tempo, nós temos que a aceleração é 17,9 menos 10,4 dividido por 5 segundos. Então, nós tiramos que a aceleração é de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Para a gente calcular a massa do kart, usamos a segunda lei de Newton. Força resultante, massa vezes aceleração. Portanto, a massa é igual à força resultante, 432,5 newtons, dividido pela aceleração, que é 1,5. Então, a massa é de 288 quilogramas. A massa total, né, do kart mais piloto. Exemplo 6. Um objeto de 4 kg é submetido a duas forças constantes, F1, 2 newtons em I, mais menos 3 newtons em J, e F2, 4 newtons I, menos 11 newtons J. O objeto está em repouso na origem no tempo igual a zero. Item A. Qual é a aceleração do objeto em termos dos vetores unitários? Item B. Qual é a sua velocidade no tempo 3 segundos em termos dos vetores unitários? E item C. Qual é o vetor posição do objeto no tempo 3 segundos em termos dos vetores unitários? No item A, ele pede então a aceleração do corpo, e para isso a gente pode primeiro determinar a força resultante, lembrando que a força resultante ela é a soma das forças que atuam sobre o corpo. Então, aqui somando F1 com F2, a gente tira 6 newton na direção I, menos 14 newton na direção J. E, portanto, a aceleração é a força resultante dividido pela massa. Como a massa do corpo é de 4 kg, então é só fazer 6 dividido por 4 e menos 14 dividido por 4 em J. Então nós temos que a aceleração é de 1,5
metros por segundo ao quadrado em I, menos 3,5 metros por segundo J. Item B, ele pede a velocidade do corpo no instante 3 segundos. Aí basta a gente lembrar, né, que aqui eu tenho uma força constante, então a aceleração também é constante. Então a gente pode usar as equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Então aqui, ó, a velocidade no instante 3 segundos é dada como V0 mais AX vezes T em I, mais V0Y mais AYT em J. Então basta a gente substituir os dados. Como ele falou que a velocidade inicial é zero, então esses dois termos cortam, é só fazer a aceleração vezes o tempo. Então nós temos aqui 1,5 vezes 3, 4,5 e menos 10,5 J. E aqui para facilitar, vou pôr a unidade aqui, ó, metros por segundo. E no item C, ele pede o vetor posição do corpo no instante 3 segundos, ou seja, que é isso daqui. E de novo, lembrando que eu tenho um movimento com aceleração constante, podemos usar as equações que nós deduzimos algumas aulas atrás. Então, na direção x, a gente pode pensar que x é igual a um x0 mais v0xt mais axt ao quadrado sobre 2. E em y, a mesma coisa. V0yt mais AYT ao quadrado sobre 2. Como ele fala que parte da origem e com velocidade inicial nula, os dois termos vão embora, e na direção x nós temos o AX era de 1,5 vezes o instante de tempo ao quadrado, que é o 3 ao quadrado, sobre 2. Então, em x, a gente vai ter 6,75. Na coordenada y, nós temos menos 3,5 vezes 3 ao quadrado sobre 2. Então, o y vai dar menos 15,75 metros. Portanto, né, reunindo esses dois resultados, o vetor posição vai ser 6,8 e menos 15,8 J metros. Isso no instante 3 segundos. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, entendido essa aula. Então, até a próxima.